sou Ayrton Marques e estou de volta para mais um papo reto e direto com uma personalidade que é destaque no cenário policial em Mato Grosso. Além do YouTube, onde você nos assiste, este episódio está disponível na íntegra e em formato de áudio também nas principais plataformas de podcast, como o Spotify, o Deezer e o Apple Podcast. E eu convido a você a ser um seguidor fiel do nosso videocast aqui no YouTube. Então, deixe a sua opinião nos comentários, curte este vídeo, siga a nossa página aqui no YouTube e, é claro, ative o sininho para receber uma notificação a cada vez que um novo episódio for disponibilizado. Se você quer acompanhar informações de bastidor, saber como que são feitas as nossas entrevistas, segue a nossa rede social, a gente nas redes sociais, é só pesquisar @Olhar Direto Oficial em qualquer uma delas. Produzido pelo Olhar Direto, cada episódio a gente tem a companhia de um colega de redação lá do site. E hoje eu tenho o prazer de dividir essa mesa, de receber aqui o meu colega Luiz Vinícius, que é jornalista e escreve para o Caderno de Polícia do OD. Luiz, muito obrigado por ter aceitado o convite e seja bem-vindo. Ayrton, eu que agradeço o convite, agradeço a todos que estão assistindo. Eu tenho certeza que a gente vai bater um bom papo sobre segurança pública aqui hoje. Exato, exato. Nosso entrevistado nasceu na zona norte do Rio de Janeiro, no Morro da Árvore Seca, uma das 13 comunidades que formam o complexo de Lins. Formado em Direito, foi agente penitenciário em Minas Gerais entre os anos de 2007 e 2013. Na sequência, entrou para a Polícia Civil do Rio de Janeiro como inspetor de polícia. Ele veio para Mato Grosso em 2014, após assumir o cargo de delegado, e atuou em municípios como São José do Rio Claro e Sorriso, até se mudar para Cuiabá em 2020, onde atuou na Delegacia Especializada de Roubos de Veículos e atualmente ele está na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa, a DHPP. O nosso papo reto e direto de hoje é com o delegado Nilson Farias. Dr. Nilson, muito obrigado por ter aceitado o convite e bem-vindo ao Pode Olhar. Muito obrigado pelo convite e tenho certeza que vamos ter um bom diálogo sobre segurança pública. Ótimo. Delegado, o senhor nasceu ali numa comunidade na zona norte do Rio de Janeiro e que, com certeza, assim como outras comunidades, outras favelas e complexos, sofreu, né, com a violência dessa guerra que a gente vê do confronto entre a criminalidade, o tráfico e a polícia também, polícia civil, polícia militar. Como que foi essa infância do senhor nessa comunidade e como que isso contribuiu para que hoje o senhor atue na Polícia Civil, atue na segurança pública? Sim. Eu, a princípio, perdi a minha mãe com 2 anos de idade, perdi o pai aos 8 anos e eu morei em núcleos familiares diferentes, né? Então, residi em Irajá, é um bairro da zona norte do Rio de Janeiro, Coelho da Rocha, Baixada Fluminense Carioca, Barro Vermelho, nesse complexo do Lins, que é a árvore seca ali. Então, e a minha adolescência em Juiz de Fora também, passei uma parte. Então, assim, devido ao fato de ter perdido o pai cedo e a mãe, né, aos 2 anos, eu acabei transitando por núcleos de familiares, porque a família é muito humilde, então acaba que ninguém consegue te assumir literalmente até o fim. Então, nesse período da infância, principalmente, eu acabei transitando nesses núcleos familiares e ali no complexo do Lins ali é um local que marca bastante, né, essa parte da minha infância, porque eu morei ali com a minha avó e é uma comunidade hoje que eu não consigo retornar, eu vejo, inclusive até esses dias pesquisei no Google Maps, vi que a quadra está reformada, mas eu não me arrisco a entrar na comunidade, tendo em vista que hoje ela é dominada pelo tráfico de drogas. E mesmo após esse processo de ocupação feita pelo Estado e pela polícia também para a instalação de unidades de polícia pacificadora, né, esse processo aconteceu ali nesse complexo de Lins em 2013.
e foi uma política, né, adotada pelo Estado para tentar frear, para tentar retomar essas comunidades. Várias comunidades ali do Rio de Janeiro passaram por esse processo. Então, pelo menos nesse complexo, não surtiu um efeito esperado. O que acontece? Não basta apenas a presença física, né? Você precisa de políticas públicas e principalmente de um rigor da lei. Então não adianta ter uma pessoa física, ele é igual aquele pai muito permissivo, a mãe muito permissiva. O fato de estar em casa fisicamente não vai impor nada. Então, a legislação ela tem que ser rígida. Ela tem que ser aplicada de uma forma rígida e ter a certeza da punição. E hoje nós não temos isso. Então, não adianta simplesmente, ao meu ver, colocar uma UPP lá em cima sem que os operadores da segurança pública tenham um mecanismo de frear o crime naquela comunidade. Doutor, eu queria que o senhor falasse, pegando esse gancho aí, que o senhor está contando a história do senhor, eu queria que o senhor contasse como que o senhor entrou na polícia, de onde que surgiu esse desejo, se é desde criança. Eu queria que o senhor contasse pra gente um pouco da história do senhor. Eu sempre gosto de deixar claro que eu estudei em Irajá, no bairro do Irajá, no Rio de Janeiro, na Escola Estadual Mato Grosso, coincidentemente. E foi a escola que eu repeti a terceira série. Ixi. Tem esse histórico, mas obviamente, né, perdendo os pais muito cedo, eu repeti a terceira série. Eu nunca fui um aluno que gostava de estudar, não era a minha praia. Porém, quando eu cheguei no ensino fundamental, teve um cursinho que chama CAIS Vestibulares. Esse cursinho, ele ofereceu bolsas de estudo para os alunos da rede pública e nós pagávamos um valor simbólico, aproximadamente na época, como se fosse hoje, uns 50, 100 reais. Um valor simbólico frente ao valor do cursinho. E eu fui junto com os alunos para essa parte. Porém, eu ia não era para estudar, eu ia para brincar, para ficar do lado de fora, eu queria ter um entretenimento. Nesse período, um aluno chamado Wesley, ele se dedicou, estudou e ele fez uma promessa. A promessa dele é que ele não ia jogar bola enquanto não tivesse a prova de sargento do Exército. E ele gostava muito de jogar bola. E eu achei aquilo ridículo. Falei, pô, moleque maluco, Nada a ver, né? Vai deixar de fazer o que gosta pra poder ficar aí estudando, hein? Parece doido. E aí ele foi, estudou, chegou no dia da prova, eu também fiz. Quando eu lia, eu lembrava vagamente que o professor tinha comentado alguma coisa daquele tema ali, mas não sabia o que era. E o Wesley, ele passou para sargento do Exército. E o Wesley viajou, foi para Três Corações, fez o curso. Na época eram 9 meses de curso, era rápido. E quando ele retornou, no Exército, eles retinham o salário do aluno, davam uma pequena parte, mas no final do curso, eles entregavam tudo. E eu lembro que o Wesley comprou um Golf Pérola. E quando ele apareceu com aquele Golf Pérola, aquilo me encheu os olhos. Eu falei, pô, esse que é esse é o caminho. Esse é o caminho. Se eu estudar, então eu consigo comprar um Golf Pérola. Era o meu objetivo. E comecei a animar a estudar. Meu objetivo, então, eu gostava de armas, até porque vivia em comunidade, achava interessante, via, achava uma forma de ter poder. Então, eu queria ser soldado da Polícia Militar. Falei assim, eu vou começar não focando no sargento, porque eu já nem gostava de estudar. Então, eu tenho que tentar, tentar algo que seja ao meu alcance. E eu fiz 3 provas para soldado da PM e não consegui passar. Porém, conforme eu ia estudando, eu fui vendo que aquilo ali, realmente que eu lia, caía na prova, eu comecei a acreditar. E alguns professores também começam, quando vê que você está querendo estudar, começam a te dar dicas. E uma das dicas que me deram é: para de sentar no fundo, porque você
você rapidamente se corrompe. Então vai lá para frente, senta na primeira cadeira. E eu comecei a levar a sério, até que, e nisso eu trabalhava de garçom nesse período, já estava trabalhando e tal, pensando numa faculdade, até que veio o concurso para agente penitenciário de Minas. E aí foi onde eu estudei muito, mas muito mesmo, eu queria muito. E ali naquele concurso de agente penitenciário de Minas, eu passei e eu fui primeiro colocado do concurso. Primeiro colocado geral. E aí foi, assim, uma coisa incrível para mim. E como meu sonho era carro, antes de cair o meu primeiro salário, obviamente, eu fui lá e comprei um Palio. Ah, tá. Comprei um Palio em 60 vezes, naquela época era moda. Comprei em 60 vezes, sem entrada. Paguei 2 Palio. E realmente, assim, as coisas foram acontecendo. E aí, nisso, eu já animei, porque quando eu passei para agente penitenciário, eu estava fazendo um cursinho popular da prefeitura. E como eu passei em primeiro lugar, me chamaram para apresentar no Cine Teatro Central, falar da experiência, incentivar outros alunos, incentivar outros alunos, né, do cursinho popular. E aí aquilo mexeu comigo. Nisso eu já iniciei a faculdade de Direito e eu queria passar para delegado. Foram muitas provas, fiz diversos concursos, fiz concurso em 9 estados diferentes. E aí eu não estava passando para delegado, fiz para inspetor da Polícia Civil do Rio. Já meio que quase desistindo da carreira, falei, eu tentei. Inclusive no Rio Grande do Norte, eu fui para a prova discursiva. Aí eu lembro que na prova discursiva eu escrevi Pacífico com 2 S. E olha como é que é engraçado. Eram mais de 10, 15, quase 15 mil concorrentes. Só ia corrigir a discursiva dos 300 primeiros. Eu consegui ficar entre os 300 primeiros. Porém, na discursiva eu escrevi Pacífico com 2 S. Aí vem a questão da má formação de base. Que eu estava lutando, na verdade, eu vim remando contra a maré. E eu deixo sempre isso. Por que você está falando dos seus erros? Porque eu tento passar para outras pessoas, o aluno que está lá na escola pública, você também pode, você que está sentado aí no fundão, você que às vezes está desacreditado, você consegue. Então, eu até dei esse exemplo. Quando eu estava na adolescência, o meu irmão sempre me incentivou a estudar, me levava para cursos, e eu não gostava muito. E como todo adolescente rebelde, já teve alguns momentos que eu falei para ele assim, então quer saber? Eu vou meter o louco, eu vou, né, já tô fazendo certo, tá brigando comigo, então vou ser louco, vou usar droga, vou sair, vou aprontar, porque eu não tô dando trabalho. E o meu irmão me chamou e falou assim, não adianta você achar que você vai me ameaçar. Por quê? Porque se você usar droga, é você que está usando, não sou eu. Se você praticar furto, roubo, qualquer coisa, quem praticou é você, não sou eu. Se você for preso, quem vai ser preso é você. Você que vai sofrer as Só que se você consequências, né? estudar e ganhar dinheiro, eu vou ficar feliz. Mas quem vai ganhar dinheiro não sou eu também, é você. Então, o que você fizer, a gente está aqui, eu sou seu irmão, a gente já está aqui sem pai, sem mãe. Quem tem que fazer por você é você. E aí aquilo entrou no meu coração, sabe? Eu realmente comecei a dedicar. E nesse período aí que eu fui para a Polícia Civil do Rio como inspetor, eu já não estava achando, já estava achando que o concurso de delegado era realmente um sonho muito longe, que não ia acontecer. Quando eu fiz a prova para delegado do Mato Grosso, aí eu fui aprovado, eu fiz prova para delegado da Bahia, fui aprovado na Bahia também e passei para oficial da Polícia Militar de Minas Gerais.
Então, eu passei nesses concursos todos, escolhi o Mato Grosso, que aqui, né, o salário é um salário realmente razoável para, Em né, comparação com outros um estados, dos né? maiores salários do Brasil. E aí eu sempre cito o exemplo do Golf Pérola, porque aí quando eu me tornei delegado, já estava lá na cidade de Sorriso, eu não comprei o Golf Pérola, mas eu comprei uma BMW Pérola. Aparentemente é bem melhor, né? Doutor Nilson, assim como outras profissões, a glamorização da profissão de policial e de delegado se tornou comum, especialmente nas redes sociais, né? Com diversos perfis que divulgam aí o dia a dia profissional, nas operações e também a vida pessoal, principalmente nesses aplicativos como o Instagram e TikTok. A gente tem alguns exemplos nacionais, como o delegado da Cunha, que ganhou milhares de seguidores aí filmando as operações que ele realizava como delegado, e ele veio se tornar deputado federal também, hoje está sofrendo alguma complicação, acusado de agressão contra a mulher, mas não é o assunto. Eu gostaria que o senhor falasse e uma avaliação para a gente, como que o senhor vê isso, né, da utilização das redes sociais, da exposição de profissionais da segurança pública nas redes sociais, mostrando as suas atuações, as operações que eles participam. O senhor acredita que isso é realmente positivo ou tem que tomar cuidado? E como que o senhor lida com isso também, com essas redes sociais? Eu entendo que tem que tomar cuidado. Minha rede social é fechada, né? Então não tenho essa questão de seguidores e nem tenho esse foco. Porém, eu entendo e acho muito bom, institucionalmente falando, em termos de segurança pública, essa exposição com cuidado, obviamente. Por quê? Porque você mostra o trabalho da polícia. Eu que vivi num local onde o crime transita, o sonho daquelas crianças é ser um traficante, é poder portar uma arma. Por quê? Porque é o que eles veem. Hoje nós temos as redes sociais que possibilitam um policial mostrar que ser policial também é legal. Ser do lado de cá também é interessante, também pode ser um sonho, inclusive de alguém que está ali naquela comunidade. Então, eu sou a favor, eu acho que deve sim, eu não faço, mas é, incentivo, inclusive, quem faz, fazendo de Quem uma tem uma maior forma. facilidade Isso, de lidar com quem essas tem esse redes, né? objetivo, porque o que acontece? Quando você se expõe demais na rede social, você tem que estar com o psicológico pronto, porque você vai receber críticas. Existem pessoas, né, de N posições políticas, ideológicas. Então, quando você se expõe, você tem que estar preparado emocionalmente, inclusive, para receber essas críticas e saber lidar com elas. Então, quem faz essa escolha, que é o policial que escolhe se expor, mas sem... O que eu não concordo é, por exemplo, o policial que denigre a corporação, vai utilizar um uniforme policial para ficar fazendo alguma coisa que vai ser vexatória para a instituição. Aí, lógico que não. Mas se for uma operação, uma coisa, uma entrevista, uma coisa que vai exaltar, que vai fazer com que crianças, adolescentes queiram ser policiais, se tornar seguidores daquilo, Uma influência positiva, né? bacana. Uma influência Doutor, mas você positiva. não acha que isso também pode causar um certo ciúme dentro da categoria? Ou você já viu isso? Ou também o da Cunha pode ter sido vítima desse certo ciúme dentro da categoria, porque de qualquer forma ele vai ter um destaque maior. Você acredita que isso pode ocorrer também? Acredito que sim, porém aí cabe a quem está na cúpula ter essa maturidade de entender que a simpatia, ou isso aí é inerente a cada pessoa, cada ser humano. Tem ser humano que às vezes vai chegar aqui e vai falar qualquer coisa, todo mundo vai achar engraçado, vai replicar, vai ter milhões de seguidores. E tem um ser humano que não, e nem sempre esse ser humano vai ser o cargo mais alto da instituição. Às vezes pode ser a pessoa que varre o pátio da delegacia, que é o destaque. E a gente tem que ter maturidade também para lidar com isso, né? Ótimo. Delegado, antes do senhor vir para Cuiabá, o senhor atuou em delegacias do interior do estado, né? Como a gente já disse, São José do Rio Claro e de Sorriso.
comparando assim a atuação nos municípios do interior, onde essas delegacias têm uma estrutura menor e que acabam atuando também em todo tipo de crime, né? Com a atuação em Cuiabá, na delegacia de roubo de veículos e agora na DHPP, qual que é qual o mais difícil, onde é mais difícil atuar e as principais diferenças em atuar no interior com na capital e em delegacias especializadas? Na minha opinião, o mais difícil o interior, porque, como você falou, você é clínico geral. Você trabalha com tudo e a carga de responsabilidade é muito grande. Então você tem que ter muita maturidade. Fora que no interior do Mato Grosso, o Mato Grosso já é um estado com pouco povoado, né, assim, em termos populacionais. Então as cidades pequenas aqui realmente são pequenas, né, 20 mil, 50 mil, 100 mil. Comparando com o Sudeste é uma cidade de 200 mil, é uma cidade pequena. Cidade de 100 mil é uma cidade pequena. Micro, que não tem shopping, não tem nada. Aqui não, aqui é uma cidade de 100 mil habitantes, já tem shopping e tal. Só que 100 mil habitantes todo mundo se conhece. 50 mil habitantes todo mundo se conhece. Então a autoridade policial no interior, ela carrega muito mais a carga de ser autoridade, de quando você está na sua vida privada, de não poder se expor, de ser julgado. Então, e fora que você muitas das vezes atua em casos que são de conhecidos. Às vezes um assassinato de alguém que você conhecia, que você conversou. Na No rua de interior, casa, né? no interior mesmo, eu trabalhei em uns 5, 6 casos de homicídio de pessoas que eu conhecia. Então, acaba mexendo contigo, te deixando, te envolvendo mais na investigação. Realmente, o interior, a pessoa tem que estar bem preparada. Doutor, acontece muito daquilo que a gente vê em filmes e em séries de que o delegado passa a ser o xerife da cidade? Como se fosse um xerife da cidade? Poder maior que o prefeito, né? Quanto menor a cidade, mais, não poder, né? Mais carga de responsabilidade esse delegado vai... E se for um delegado atuante, então, aí que realmente ele acaba se tornando um símbolo realmente de segurança na cidade. Porque daí ele passa a resolver de tudo, né, doutor? De briga de cachorro até homicídio, né? Um exemplo, mais grave. no interior, nós temos a TASEG, né? Taxa de Segurança Pública, para festa. Então, quando eu divulgava que as pessoas tinham que pagar a TASEG, bares para funcionamento regular, várias pessoas que iam fazer aniversário iam na delegacia perguntar se tinha que pagar a TASEG. Então, assim, você vê que realmente no interior o que você fala reverbera de uma forma, né, que não tem como calcular. E a gente tem às vezes uma ideia de que no interior são crimes mais brandos, né? Mais de briga de cachorro, mas também tem crimes graves e bárbaros e que chocam a sociedade regional e nacional, né? O senhor atuou em um desses casos, né? Inclusive aquele caso onde o sobrinho, né, tirou o coração da tia e levou para a filha dela. Eu atuei nesse caso específico, é um caso de insanidade mental, mas que com certeza gera uma comoção, uma tristeza muito grande. Então, realmente o interior você vê muito caso grave, e principalmente na seara do homicídio, né? No interior, devido à distância, realmente muitas coisas são resolvidas à moda antiga, e aí entra o poder do Estado para demonstrar que ali tem lei, e quando você faz cumprir a lei, que você faz com que aquelas pessoas sejam presas, você traz uma paz social, uma sensação de segurança muito boa para aquele local. Na DHPP, o senhor esteve na atuação de alguns casos emblemáticos, né, e recentes. Um deles é relacionado à morte de um dono de box e de um funcionário no shopping popular aqui da capital. E esse crime ocorreu em novembro do ano passado. O suposto assassino, só para explicar para os nossos Sim. ouvintes e espectadores, a gente trata como suposto, né? O jornalista é muitas vezes criticado por isso, né? Tá lá o vídeo do cara cometendo um assassinato, mas a gente tem que tratar ele ainda Legalmente, como suposto, né? legalmente, condenar, quando ele for condenado, aí a gente pode tratá-lo como assassino.
explicando rapidamente. Então, o suposto assassino ele foi preso só em março deste ano. E os supostos mandantes, né, mãe e filho, em abril. Por que se levou tanto tempo para a elucidação desse crime e que teve uma repercussão na imprensa? Muita gente ficou fazendo esse questionamento. Sim, como eu não sou jornalista, então o assassino e executor, o assassino e executor, nesse caso específico, na verdade, existe uma falsa impressão, porque as pessoas assistem séries e CSI e acredita que tudo é muito rápido. Na verdade, aqui no Brasil tudo é muito demorado. As perícias demoram a sair, as análises, tudo é muito demorado. Esse caso ter sido solucionado em 4 meses, ao meu ver, foi rápido. Por quê? Porque foi um crime de mando, aonde esse indivíduo nem sequer dormiu em Cuiabá, ele veio, praticou o homicídio e foi embora. Não tem vínculo de amizade com ninguém. Ninguém conhece ele. Ele nunca nem dormiu aqui. Então, realmente foi planejado para ser um crime que não fosse solucionado. E nós tem casos, eventualmente, que não são solucionados. A equipe diligenciou, trabalhou, tivemos a colaboração também da população, que é essencial a participação da comunidade. Porque lá na Constituição Federal fala que segurança pública é dever do Estado, mas é direito e responsabilidade de todos. Inclusive, né, muitas pessoas têm me ligado por conta do caso do idoso que caiu. Os repórteres têm me perguntado, mas o jovem que passou e não deu socorro, o senhor falou que ele vai responder por omissão de socorro. Se isso for identificado, vai. Exatamente por esse artigo da Constituição. Direito e responsabilidade de todos. Lá no artigo 135 do Código Penal, quando traz a omissão de socorro, fala que todos nós somos responsáveis pela segurança um do outro. Se você tiver um infarto e cair aqui, eu não posso simplesmente levantar e falar assim, não conheço, vou para casa. Alguém Eu ajuda aí. tenho que ter uma responsabilidade. Então, se eu deixar uma pessoa que está em situação de fragilidade, que está aqui, né, em vulnerabilidade, e não podendo ajudar, não ajudar ou não telefonar para os órgãos competentes, eu respondo por omissão de socorro. Doutor, só para quem está nos assistindo e nos ouvindo, sobre esse caso do shopping popular que a gente está se referindo, é sobre o caso onde 2 pessoas morreram no shopping popular. E eu queria que o senhor explicasse para a gente, para quem está vendo pela primeira vez, qual foi o motivo, bem rapidamente, bem sucintamente, qual foi o motivo, e assim, o que as investigações apontaram é que seria 20, ele recebe 10 mil reais 10 mil. para cometer o crime. Doutor, por que uma pessoa mata a outra sem querer quantificar a vida de uma pessoa? Por que a pessoa acredita que por 10 mil ela vai cometer um crime e vai ficar na impunidade? E até aceita, né? Na verdade, às vezes também por falta de instrução, falta de orientação e principalmente por crença na impunidade. Às vezes, a pessoa mora em outro estado e pensa que o Mato Grosso é um matagal, que é um lugar onde as pessoas aqui não têm instrução, e não é assim. Né? O Mato Grosso é um estado extremamente desenvolvido. Inclusive, eu trabalhei na Polícia Civil do Rio de Janeiro e hoje estou na Polícia Civil do Mato Grosso e falo para você, em termos de tecnologia, a Polícia Civil do Mato Grosso está na frente da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Em termos de tecnologia, não em termos de estrutura, mas em termos de tecnologia, a Polícia Judiciária Civil do Mato Grosso, ela é uma polícia muito forte tecnologicamente. Nós temos assinatura digital, inquérito eletrônico, o núcleo de inteligência é fortíssimo. Então, é uma polícia que tem dado cursos constantes para todos que queiram fazer, né, de forma facultativa. Então, assim,
Realmente o aprimoramento aqui em termos de investigação tem crescido cada vez mais e por isso que mais crimes vêm sendo desvendados, principalmente na área de homicídios. E esse indivíduo desacreditou na polícia, desacreditou no estado do Mato Grosso e ele veio para cá acreditando que nunca ia morava em ser. Uberlândia, Minas Sim, Gerais, né? quando nós chegamos, nós pegamos ele na porta da casa de uma tia dele, da tia da namorada, na verdade. Quando nós chegamos, enquadramos ele, ele ficou espantado, ele não imaginava. E eu perguntei para ele: você sabe por que você está sendo preso? Ele falou assim: sei. Ponto. Então vamos começar a conversar. Beleza. Mas ele ficou espantado. Ele não esperava. Ele não estava nem preocupado. Porque, de fato, ele acreditava fielmente que já tinha passado. Já tinha passado mais de 3 meses, então você acredita que ele não imaginava que a polícia chegaria? Não, de forma alguma. Nem estava acompanhando. E ele foi contratado por mãe e filho para fazer esse Isso. assassinato. Por qual motivo que Porque que mãe e filho contrataram? quando tem a morte do Maranhão, que é o filho da senhora, irmão do Vanderlei, quando tem a morte do Maranhão, que foi 14 dias antes desse caso do Shopping Popular, quando tem a morte, existia um conflito em relação a uma nota fiscal de um aparelho celular, e como no momento em que ocorreu esse homicídio, o Maranhão estava conversando com a vítima Nenê, e o Nenê falou que ia levar a nota, e aconteceu tudo aquilo, a família entendeu que quem mandou matar ou quem matou teria sido o Nenê. E por esse motivo eles iriam se vingar. Tanto é que nesse momento, quando a equipe vai tentar investigar esse caso do Maranhão, o suspeito de mando, né, que é o mandante, ele fala que não precisa, não quero que investigue, não vou contribuir com a investigação, não tem mais interesse. Só que por que ele não tinha mais desinteresse? Porque quando foi feito esse contato, o Nenê já tinha morrido. Vamos entrar em outro caso. Dias depois desse caso do Shopping Popular, a gente teve o assassinato de um advogado ali no Bosque da Saúde, em Cuiabá, com diversos tiros, mais de 10 tiros, se eu não me engano, na frente do seu escritório, né? Durante as investigações, uma fazendeira, Maria Angélica, foi presa em Minas Gerais também, inicialmente apontada como suspeita de ter sido a mandante desse assassinato. Dias depois da prisão dela, se chegou à conclusão de que ela não tinha um envolvimento e ela foi solta. A DHPP errou nesse caso? E como que a delegacia, os delegados, os membros da delegacia atuam e agem quando essas injustiças, esses erros são cometidos durante uma investigação? Tá. A delegacia, ao meu ver, não foi eu especificamente que pedi a prisão dela, mas que foi no período que eu tirei férias. Porém, concordo que tinha todos os elementos. E, no caso, nós temos que fazer uma diferenciação. E aí fica aí a dica para os alunos de direito. E porque muita gente não faz, e mistura tudo. Às vezes eu já vi até em representação ou em decisão as pessoas confundir. Prisão preventiva é uma coisa, prisão temporária é outra. O que é a prisão preventiva? A prisão preventiva está lá no artigo 312, né, do Código de Processo Penal. E ela prevê que ela vai ser aplicada para a garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, para a aplicação da lei penal. Na prisão preventiva, você tem que ter prova da materialidade, indícios suficientes de autoria. Indícios suficientes de autoria. Então, você tem que ter elemento robusto e geralmente é usada para quê? Para evitar
um mal à sociedade, garantia da ordem pública, da ordem econômica, porque a liberdade daquela pessoa coloca em risco a sociedade, coloca em risco a investigação. Agora, a prisão temporária, ela é diferente. Ela é uma prisão da investigação. Então, quando você lê na lei de prisão temporária, no artigo 1º, ela vai dizer quando houver suspeita de participação nos seguintes crimes, tal. E quando houver qualquer prova que seja, mesmo que seja uma prova testemunhal, indiciária, elemento de prova indiciária, qualquer prova admitida na legislação. Então, a prisão temporária, ela é muito mais investigativa. Então, quando alguém é preso na prisão temporária, existem elementos? Existe. Mas é uma prisão para quê? Para esclarecer a investigação. No caso específico da senhora Maria Angélica, ela estava aqui no dia, ela tinha um conflito com a vítima, estava aqui no dia do ocorrido, sendo que assim, no período de 1 ano, ela veio 4 vezes. Aí, uma dessas 4 vezes foi exatamente no dia do homicídio. Então, beleza. A arma que ela tem registrada é exatamente a arma do calibre utilizado na morte dele. Teve testemunha que testemunhou dizendo que ela falou que ia matar. Então, elementos de prova tinha suficiente para prisão temporária. E aí, aonde a DHPP acerta mais ainda, quando foi relatado o inquérito, antes mesmo de saber que a autoria dos mandantes, foi relatado o inquérito porque tinha réu preso. Eu fiz toda a análise, entendi que aqueles elementos ali, durante as investigações, por isso que ela é 30 dias prorrogável por mais 30, durante o curso dessas investigações, não surgiram mais elementos que subsidiassem, por exemplo, a preventiva. Porque lá no final da temporária, o que a gente faz? Quando tem, a gente vai juntando prova nesse período todo, agora ficou maduro. Pede a convenção preventiva. Nesse caso específico, não ficou maduro. Surgiu outros elementos isso. Outras pessoas. Aí eu relatei indiciando os outros e não indiciando ela. Por quê? Porque eu não entendia que tinha elementos suficientes para o indiciamento. Acabou. Doutor, mas na Constituição, principalmente no seu artigo 5º, trata-se de direitos e deveres. Foi tirado dessa anteriormente investigada o direito dela ficar com a família dela, ela passou o Natal na cadeia. Como que fica para essa pessoa? Faz parte do processo isso? Sim, porque o que acontece? Todos nós vivemos sociedade, certo? Sim. Quando o semáforo abre, você vai com o seu carro. O que garante que não vai vir um outro carro ali e não vai respeitar aquilo, vai atropelar? Nada. Mas nós criamos essas regras para quê? São muitas pessoas, é uma sociedade grande, nós precisamos ter regras. A regra é o quê? Semáforo vermelho separa. O que a gente, como cidadão, acredita que todo mundo vai parar, certo? Mas pode acontecer de alguém passar e ter uma batida? Pode. Quando você cria uma lei de prisão temporária, essa lei, ela é feita para investigação. Se acontecer de um dia, com qualquer um de nós estarmos ali no local, exatamente, com todos os elementos, tudo indicar que foi um de nós, e alguém pedir a prisão temporária, vai acontecer. E aí cabe ter profissionais suficientes e analisar, falar, não tem mais elemento, vai sair. Essa situação não tem jeito, porque o Estado, ele é o longa-manos, ele é o poder de segurança. Se ele não tiver mecanismos coercitivos, cara, ele não vai conseguir resolver nada, entendeu? Não tem como você ter certeza, porque essa é uma fase de investigação.
Ninguém tá dando certeza. Tanto é que ninguém é considerado. Por que vocês aqui estão falando assim, ó, suspeito? Por quê? Porque ninguém pode ser, oficialmente, né? Ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Porque na fase de inquérito, o inquérito, qual a característica do inquérito? Ele é inquisitivo. Inquisitivo lembra o quê? Inquisição. O inquérito, ele é de fato um rito de força, de pulso do Estado. E aí ele tem o contraditório hoje, né, diferido, que agora o advogado pode falar algumas coisas dentro do interrogatório, dentro das oitivas. Tem mais participação? Tem, para garantir direitos, né? Porém, é uma fase inquisitiva, é uma fase que ou você descobre, no homicídio nós temos aí, a gente fala que as horas de ouro, né? Que as primeiras horas é onde você resolve, onde você consegue levantar elementos de investigação. E o Estado, ele tem que ter. Infelizmente, tem situações que podem acontecer de alguém ter sido preso, mas não descobriu que não foi essa pessoa, mas essa pessoa foi solta. Essa pessoa não ficou 10 anos presa, ficou 30 dias presa. É desagradável? É, porém, é um mecanismo do Estado. Para o Estado, é aquilo, você abre mão de um pedacinho do seu direito individual em prol do direito coletivo de todo mundo. Porque quando você olhar só da ótica de quem foi preso, ok. Mas quando for o teu filho assassinado, vai falar, pô, não, mas tem que prender. Tem que prender, beleza. Porque você quer descobrir. Mas se não. E tem casos que realmente, se você não prender, nunca a verdade vem à tona. Tem casos que, se não acontecer aquela prisão ali, a verdade não vem. Então, é o mecanismo. Se o Estado ficar muito engessado, hoje nós temos garantias, N garantias. Na verdade, eu penso que o Estado hoje tem garantia até demais, porque uma coisa que eu li no livro Luiz Fernando Pepino, livro de processo penal, um resumo, ele é promotor aqui em Mato Grosso, exímio estudante, e eles falam uma coisa muito bacana, que ou você tem força estatal, quando você tem a força estatal que pressiona e mantém a segurança, e quanto mais força o Estado tem, mais segurança você tem. Porém, mais casos de abuso de autoridade você vai ter. Quanto menos, vamos botar gatilhos, não vai poder, vamos acabar com a prisão temporária, vamos acabar com a prisão preventiva, beleza, ninguém vai ser preso. Porém, menos segurança você vai ter. Por quê? Porque não existe vácuo de poder. Se o Estado não exercer esse poder, vai vir uma facção, vai exercer, vai vir no Rio de Janeiro, né, as milícias vão exercer. E aí você chega numa conclusão. A sociedade, de alguma forma, ela vai sofrer o rigor de um agente, seja ele estatal, seja ele paraestatal, mas você só consegue, eventualmente, uma sociedade que não vai sofrer pressão de ninguém se você tiver uma educação muito qualificada, um país de primeiro mundo, onde as pessoas são educadas e o índice econômico muito equilibrado e o índice de violência é quase zero. Mas aí a gente está falando de educação, aí já entra em outra seara. Mas no jeito que o Brasil está hoje, com a educação que temos, ou o Estado tem força, e aí, infelizmente, nós temos casos de abuso de poder, mas, somos o país com mais advogados do mundo, então tem advogado para defender. Ou o Estado se recua, e aí as facções tomam conta. Né?
Delegado, um terceiro caso emblemático que o senhor atuou na delegacia, na DHPP, foi do assassinato dos 3 motoristas de aplicativo, né? 3 jovens foram identificados como os autores, sendo um maior de 20 anos e 2 menores de 15 e 17 anos. E aí, com o envolvimento de menores de idade, sempre reacende essa discussão da diminuição, né, da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, nos casos de crimes hediondos, homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte. O senhor acredita que, de fato, reduzir essa maioridade penal resolve esses tipos de crime e a participação desses menores em casos como esse de assassinato? Sim, resolver é difícil de falar. Porém, eu não digo nem 16 anos, eu entendo o seguinte. Nós vivíamos no passado na era da vingança privada, onde era olho por olho, dente por dente. Você matou meu filho, eu vou lá mato o seu. Você furtou minha casa, eu corto sua mão. E não tinha proporcionalidade, certo? O Estado, ele se propõe a ser o grande Leviatã. Com as suas garras, ele fala, não, você não precisa mais se vingar, você não precisa se vingar, você não precisa se vingar. Eu, como Estado, eu vou vingar por vocês. Eu vou retribuir. Vou aplicar uma pena. Só que eu não vou aplicar mais uma pena desproporcional. Vou aplicar uma pena justa. O Estado se propôs a isso. Porém, com o evoluir da nossa legislação e das interpretações jurídicas, o Estado, em muitas das vezes, passou a ser desproporcional também, só que para menos. Só que quando ele faz isso, aquele pacto lá atrás com você, da vingança privada, que ele falou, deixa com o pai aqui, ele também não está cumprindo. Por quê? Porque quando você tem um filho, igual eu tenho uma filhinha, que você vai lá, você troca a fralda, você não deixa colocar nada na boca, aquilo ali é seu bebelô, sabe? E aí o seu filho vai crescendo, aí quando tua filha tá com 16 anos, vem um guri de 15, põe uma câmera para filmar, e ele arranca a cabeça dela, e ele vai ficar no máximo 2 a 3 anos preso, você vai sentir que você foi vingado? Você vai sentir que o Estado foi justo com você? Não, o Estado não está sendo justo. Então, para mim, todo crime que envolve violência bárbara, ele tem que ser punido, mesmo que o teu filho tenha 12 anos. Se o seu filho de 12 anos pegar a filha de alguém que tem 10 e ele decapitar ela na frente de uma câmera, seu filho, infelizmente, ele tem que ficar preso. E é por conta de dar uma resposta. Foi um Você acha acordo que de independente da vingança idade? independente, porque foi um acordo de vingança privada. Porque senão, o pai dessa menina, uma hora, vai falar assim, não, eu vou fazer com as minhas próprias mãos. Porque só quem tem um filho e cuida dele, troca fraldinha, que tira as coisas da boca, cara, sabe o que é. As pessoas não estão perdendo a noção, entendeu? É uma falta de respeito. Mas não seria Você deixar alguém preso 1 ano. Porque, mas não, só arrancou a cabeça da tua filha e filmou. Mas não seria começar a tentar resolver essa questão do lado errado, digamos assim, de, às vezes, preparar a questão da educação, da mudança da mentalidade, do temor de saber que isso de fato é errado, que não deve ser feito, não é começar de um lado errado, aumentar essa punição? Você pode até trabalhar isso, só que igual eu falei, existe um pacto de direito de direito de vingança. O Estado abraçou isso. No dia que pega qualquer um, por exemplo, nesse caso do Uber. Vai lá na filha daquele rapaz, fala para ela que no dia do que ajoelhou e implorou para não ser assassinado, fala para ela que devido à situação penal do nosso estado, provavelmente
esses menor, o menor, provavelmente ele sai dentro de 1 ano e meio, 2 anos. Pergunta se ela vai achar justo. Explica para ela que, no caso dele, vamos ensinar ele agora que a partir do próximo ele não deve mais matar. Será que ela vai se sentir justiçada e falar assim, não, o Estado, realmente agora o Estado vai botar um livro na mão desse menino e ele não vai mais fazer isso. Ela vai se sentir vingada, a família vai ficar em paz, falar, ai, graças a Deus ele saiu com 1 ano e meio e agora ele vai passar por um processo de educação. Eu me sinto bem agora, será? E o senhor acredita que o menor de idade de 15 anos, sabendo que se ele cometer esse crime, ele vai ser punido no rigor da lei, ele não comete esse crime? Sim, sabe por quê? Vocês já viram um vídeo aqui, e isso é fácil. Já tem um vídeo aqui em que o pessoal de uma determinada facção vai numa escola e que aí eles falam para os alunos que não pode mais fumar maconha ali. E os alunos param. E quando chama a polícia, eles não param. Sabe por quê? Porque a polícia não vai usar de violência. Então, tem situações que é só o pulso firme que resolve. Então, se ele sabe que vai ser punido, no nosso caso com prisão, lógico que a gente não vai punir com agressões físicas, que é o que uma facção faz. Mas quando ele tem receio, é igual muita gente fala assim, depois que a facção chegou no meu bairro, parou de ter furto. Ou muitos lugares, quando eu estava no Rio, eu via pessoas falando, não vejo a hora de chegar a milícia aqui, para poder dar uma diminuída. Só que quando você tem um poder paralelo, o Estado ele é controlável. O Estado, se eu abusar do meu poder aqui, você tem para quem recorrer. Quando é um poder paralelo, você não tem. Sabe por que as pessoas pediam pro tráfico sair? Porque tudo no início é muito bacana. Então, o tráfico, antes, a polícia tinha mais poder, oprimia. Aí a população se sentia oprimida. O tráfico chegou, começou a combater a polícia, a população, beleza. Agora, daqui a pouco o tráfico fica um certo tempo e começa a oprimir a população. Aí, tomara que venha a milícia. A milícia toma. Depois de um certo tempo, o que eles fazem? Começam a oprimir a população. Ou seja, a única forma de um Estado ter segurança e ter controle é se o poder estiver no Estado. Então, o Estado ele tem que ter poder. Errou, vai ficar preso. Seja com 12, seja com 15. Se você... Nos crimes com violência que eu tô falando. Não tô dizendo assim, o cara, o guri praticou um crime, mas não... Porque a vida nossa, ela é muito sagrada. Você perdeu a vida, acabou. A gente nem sabe o que acontece depois daqui. Então, e não tem não tem como voltar. Você não volta a vida de ninguém. Então, assim, se você, independente da idade, retira a vida de alguém de uma forma cruel, e hoje, com as redes sociais, com as mídias, ainda estão filmando. Doutor, o senhor, em diversas entrevistas que o senhor deu para mim, referente a esse caso dos assassinatos de 3 motoristas de aplicativo, o senhor me falou assim, eles tinham desejo de matar essas pessoas que estão envolvidas no crime. A gente sabe que no Brasil não existe pena de morte. Mas o senhor acha que a pena de morte seria o ideal para essas pessoas que fizeram esse crime com essas 3 vítimas, com esses 3 trabalhadores? Então, como eu falei, eu não sei o que acontece depois que a gente morre. Se eu soubesse que ia ser para um lugar muito ruim, aí ia valer. Mas eu não sei se é bom do lado de lá, então às vezes a morte não seria o suficiente. Porque assim, você está entendendo a gravidade do que esse guri praticou? Entendeu? Então, assim, eu acredito, como não temos pena de morte, que pelo menos tivesse uma prisão adequada. Que, né, o que eles praticaram, no mínimo, aí, 10, 15 anos presos, aí beleza, direito de tentar ressocializar,
né? Porque a gente também vive em sociedade, a gente tem que aceitar a forma que o ordenamento jurídico é formado. Mas dessa forma, de daqui a 2 anos, você topar entendeu? Com um cara que matou teu pai, teu irmão, na rua, assim, é, não me sinto representado na vingança privada que o Estado tomou para si, entendeu? O senhor acredita, então, na capacidade de ressocialização? Ou o senhor vai muito nessa corrente que a gente vê cada vez mais presente na sociedade de quase aniquilação, né, de quem N- comete crimes? O senhor Não. acredita que é possível ressocializar e criminosos como estes Sim. voltavam a viver em Não, sociedade? claro, claro, com certeza é possível, sim. O que eu tá, o meu posicionamento aqui é em relação ao contrato de vingança privada. Uhum. Agora, pensando como sociedade, pois todo ser humano ele pode errar e ele pode não decidir não errar mais. E vai ser analisado o que levou ele a errar. Então, assim, eu acredito sim na ressocialização, acredito que tem que ser feito trabalho dentro da penitenciária. A única coisa que eu acredito é que nesses casos de violência, nós não podemos ser eh, complacentes com isso, entendeu? Ter uma pena muito pequena, porque é um desrespeito com a família, mas no geral, toda pessoa é passível de ser ressocializada. Doutor, só agora, só pra gente finalizar sobre esse assunto, ainda nessa questão, aqui em Cuiabá, estamos falando desse caso, 3 motoristas morreram apenas por estarem naquele momento e por aquelas pessoas terem o desejo de matar. Algumas semanas nós tivemos um caso de um professor do Salesiano, foi assassinado por um adolescente. Nessa semana, acho que na semana passada, um adolescente de 16 anos na zona oeste de São Paulo matou a mãe, o pai e a irmã porque não quiseram entregar o celular para ele. Isso reforça o que o senhor está falando? Sim, com certeza. E também a questão da saúde mental, né? Você vê que realmente a nossa sociedade, principalmente depois do desenvolvimento da tecnologia, coisas que a gente só via em outros países, né, acontecer, chacina ou ataque à escola, realmente temos que fazer um trabalho e esse trabalho é social. Doutor, a gente está com uma conversa muito boa, que já está quase chegando no final. A gente tinha várias perguntas preparadas, mas a gente vai ter que chamar o senhor novamente depois. Pra algumas últimas perguntas aqui. Eu vi que o senhor, na faculdade de Direito, o trabalho de conclusão do curso do senhor teve o título de Exclusão Social e Criminalidade. E a gente vê muito que a população preta, pobre e periférica, né, e jovem, é a principal população que sofre, por exemplo, com a violência policial. São os que mais morrem em operações. Em Mato Grosso, a gente não tem nenhum estudo específico, pelo menos eu não encontrei, mas em outros estados a gente tem Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo. No Rio, em novembro de 2023, uma pessoa negra morreu em decorrência da intervenção policial a cada 8 horas e 24 minutos, por exemplo. Como que o senhor vê essa situação? Por que essa população, de fato, é a mais vítima, né? A vítima dessa atuação policial e desse abuso e acaba sempre sendo quem mais morre nessas operações? Vamos lá, 20 de maio, né, de 1888, abolição da escravidão. Com a abolição da escravidão, vieram o que os donos de fazenda fizeram. Eles distribuíram essa terra para pessoas que vinham de outros países, europeus, né, Espanha, Itália, e inclusive esses sobrenomes chiques a gente fala que é de pessoas ricas. São de pessoas ricas porque que elas foram presenteadas com terra onde esses negros trabalhavam. E esses negros ficaram onde? Eles ficaram no limbo. Eles ficaram sem ter terra para trabalhar, não eram mais escravos e eles ficaram marginalizados, à margem da sociedade. Depois, lá em 1940, 50 anos após, quando todo mundo já estava ali plantando, bonitinho, dono de terra,
esses negros ficavam perambulando. E criou-se o quê? O Código Penal de 1940. Esse Código Penal de 1940, como eu falei na minha monografia de final de curso, Exclusão Social e Criminalidade, segundo a teoria da rotulação, nós rotulamos o criminoso que nós queremos. E o que esse código fez? Ele rotulou ações praticadas por pessoas marginalizadas, pobres. Quem eram essas pessoas marginalizadas? Os negros. Então, punia-se vadiagem, capoeira, tudo que era praticado por negro. Inclusive, o negro era proibido de frequentar a faculdade. Então, existiam diversos mecanismos de travar essa população negra. 100 anos depois, temos a Constituição Federal de 1988. Criou-se uma nova Constituição. Hoje nós estamos em 2024 e o nosso Código Penal é de quando? 1940. E, segundo a teoria da rotulação, o nosso Código Penal ele visa ações praticadas por pessoas marginalizadas. Devido a essa escolha política do passado, vou te dar um exemplo clássico aqui. Se eu furtar teu celular e amanhã eu arrepender, venho aqui e te entrego. Eu cometi o crime de furto, eu posso ter até diminuição de pena, mas esse crime não vai deixar de existir. Você vai lá no tributo. Se eu desviar R$1 trilhão em tributo, foi descoberto, é feita uma ação penal contra mim, eu vou responder e antes do trânsito em julgado da sentença penal, eu resolvo pagar esse tributo. É uma causa de extinção da punibilidade. Por que com tributo, que é o crime de colarinho branco, extingue a punibilidade? E por que no furto simples não extingue? Porque o tributo é praticado por uma parcela da população que é abastada. Já o furto de celular não é. Então, enquanto nós tivermos um código penal, uma legislação que foca pessoas com baixo poder aquisitivo e tendo o histórico que temos de ter sido trazido outras etnias para cá para ocuparem as fazendas que deveriam ter sido dadas aos negros, mas não foram. Inclusive, uma situação que me espanta é que aqui no Brasil nós tivemos o dia da grande naturalização. Depois que veio todos os imigrantes, soltou-se um edital em que quem não se declarasse que queria continuar sendo estrangeiro, a partir daquela data se tornou brasileiro automaticamente. Então nós importamos os estrangeiros para o Brasil, deixamos eles ricos, deixamos a população pobre negra e mantemos um Código Penal de 1940. Então a culpa não é da polícia. A polícia cumpre o código, cumpre a lei, e a lei caça pobre. A maioria dos pobres são negros, porque foi uma escolha política que o Brasil fez. E por isso que existe uma necessidade de uma reparação social. E a morte em operações policiais, então, é uma consequência dessa... É porque a operação policial é feita para cumprir o Código Penal. E as operações vão ser aonde? Se o Código Penal prevê que a gente tem crimes gravíssimos. O que é um crime gravíssimo? Desviar tributo. Opa, não, mas aí quando você começa a chegar nesses crimes, você começa a chegar em foro prerrogativo de função. Opa, porque onde tem o foro não deveria um prefeito, um juiz, um promotor, um presidente. Na verdade, ele tem mais obrigação de andar reto que um cidadão comum. Só que são criados gatilhos para que eles não sejam punidos. Entendeu? Então não vai ter uma operação no Congresso Nacional para prender aquela galera. Por quê? Porque tem um monte de gatilho. Então a operação vai ser onde? Na favela. Por quê? Porque é furto, tráfico, são crimes praticados pela ralé. Doutor, mas você não acredita que isso também é reflexo das instituições? Nem vou citar a polícia. Apesar dela ter sido composta, pelo menos aqui em Mato Grosso, o baixo escalão, eu digo, a maioria por negros, você não acha que a instituição
que o Estado ele é racista? Não, acho que o país é um país que foi formado numa situação racista. Por quê? Porque se você lá na abolição da escravidão, você colocou os negros para ficarem perambulando pelas ruas sem ter o que fazer, você historicamente você criou um país onde quem não tem o que fazer é quem? Os pretos. Porque não tem terra, ele não tem onde trabalhar. Então é uma situação geral. E aí um Código Penal de 1940 que pune pobre. Então, a operação vai ser aonde? Vai ser onde é o foco, a teoria da rotulação. Se a rotulação fosse, desviar a verba da prefeitura, desviar a verba recebida, aí pena de 20 a 30 anos, sem direito a foro. Se o Estado focasse nisso, as operações seriam para isso. Mas não, o Estado foca o quê? Furto, roubo, crime, pequena monta. Então, continua sempre, o foco vai ser uma favela. Você não vai ver essa operação no Alphaville, porque o crime não é praticado por aquelas pessoas ali. Se fosse tributo, se tributo fosse punido no nível hard, nós teríamos operação no Alphaville e talvez teria uma morte lá num confronto. Mas não, os crimes praticados por pobre, em sua grande maioria, estão ali no Código Penal de 1940, que continua aquele códigozinho. Até hoje o legislador não teve tempo, né? Só fez reforma. Porque reforma é aquilo. Eu nasci Nilson. Posso até, né, fazer uma lipo, mas eu continuo sendo quem? O Nilson. Então, já passou da hora de ter um novo Código Penal. Delegado, a gente precisa encerrar, mas vou deixar o Luiz fazer mais uma pergunta. Doutor, não, eu só queria encerrar, então, o senhor, eu até brinco com o senhor, a gente tem uma relação cotidiana aí bem legal, que o senhor é o delegado aí que chama caso de repercussão, né? Mas todos caíram com o senhor. E assim, pelo menos nesses casos de repercussão, a gente vê que foi dada a resposta pela Polícia Civil. Porém, existem aqueles casos de baixa notoriedade, ou seja, aquele rapaz que foi morto tem 2 anos e a polícia ainda não conseguiu. Eu gostaria de perguntar para o senhor se após o senhor dar resolução do caso, da ampla mídia, foram presos tantos, se as mães, as famílias de outros casos, menos com baixa notoriedade, procuram o senhor, reclamam, doutor, eu quero saber quem matou meu filho. O que Existe acontece? isso? Vou te dar um exemplo. No Comper, há 1 ano e pouco atrás, teve uma briga entre bebinhos e 2 deles mataram um deles. Briga entre eles, mataram. Eu pedi a prisão temporária, saiu. Só que muitas das vezes a imprensa não tem interesse. Saiu a prisão eu acho que ele vai jogar dos a culpa 3. na gente, Não, hein? dos 3. Não, mas fala a verdade. Não tem, entendeu? Às vezes não vai pra mídia, mas eu pedi. Eu pedi agora a prisão, eu acredito deva sair, de 4 faccionados, numa situação... o próprio caso que aconteceu ali em Várzea Grande, na tabacaria, lembra? A gente identificou, pediu a prisão. Só que são casos que, assim, quando prende, às vezes não tem tanto interesse em divulgar. Tal. Não, eu digo assim, doutor, se a família... Tipo, a família vê a resolução de casos X... O do Shopping Popular, o pessoal cobrou, falou, resolveu o do advogado, não. Mas só que o que acontece? Cada caso é um caso. Tem casos que se não tomou muito cuidado, então é mais fácil resolver. Tem um outro que foi praticado por alguém que planejou aquele homicídio. Às vezes vai demorar um pouco mais, mas resolve. Eventualmente tem casos que não vão ser resolvidos? Tem, mas assim, na homicídios hoje nós temos uma equipe muito disposta de investigadores, escrivães, delegados, assessores. Então, assim, todo caso que cai para nós lá é um caso importante, nós vamos atrás. E aí a solução aí vem Deus. Muitas das vezes Deus coloca a mão e vai, entendeu? Desenvolve, né? Doutor, a gente vê, eu queria, para finalizar da minha parte, a gente vê no Congresso Nacional, por exemplo, agora, pelo menos nos últimos 6 anos ali,
uma gama, assim, de policiais que se decidiram entrar na vida política. Aqui em Mato Grosso nós temos um Coronel Cis e até Coronel Fernanda, lembrando dela agora. São 2 policiais na nossa bancada federal. O Nilson, assim que finalizar todo o seu trabalho na Polícia Civil, quando o senhor, ou seja, se eu quiser aposentar, o senhor tem pretensões políticas? O senhor pretende entrar para tentar a Assembleia Legislativa, tentar a Câmara Nacional, ou quem sabe a Câmara Municipal de Cuiabá, de Várzea Grande? Não, eu já. Cada um tem uma missão, né? A minha missão, tanto é que eu falei que minha rede social é privada. A minha missão, realmente, eu gosto da parte investigativa, gosto de trabalhar com homicídio, mas a parte. Não que eu não goste da parte política, mas não é uma coisa que eu tenho pretensão de me candidatar a nada. Beleza. Ótimo. E depois de tantos anos de atuação, a maldade humana ainda surpreende o senhor? Esse caso do Uber, sinceramente, eu falo que não foi olhar os corpos em si, é um cotidiano da minha profissão, nós vamos criando uma casca, mas ver jovens daquela idade falando que fez, que sentiu prazer e que faria de novo, isso me impressionou. E o senhor consegue se desligar quando não tá no trabalho e tentar levar uma vida normal, com uma saúde Sim, mental em dia? Doutor, Eu gosto de só samba, né? Ei, Luiz, vamos lá com o Só tempo. complementando, é que ele falando, por exemplo, assim, só pra... O senhor ouve um relato desse, 3 famílias destruídas. Aí, por exemplo, uma pessoa normal, 6 horas, chega em casa como se nada... Como que é pro senhor? Depois sentar no sofá e passar por tudo isso e lidar com isso. Aí eu lembro do meu irmão Nelson, quando ele falou pra mim assim, ó, se você fizer errado, quem vai sentir na pele é você, não sou eu. Então, quando eu olho e vejo aquela situação, eu penso, quem fez errado não foi eu. Então, eu fiz o meu trabalho. Estão presos, a lei vai ser cumprida, cumpro a lei à risca e vou pra casa, toco banjo, amo tocar banjo, vou pra pagode, sambinha, samba com a família, e é isso aí, futevôlei. Pra manter a raiz carioca. Né? Delegado Nilson Farias, muito obrigado por ter aceitado o convite, ter estado aqui no estúdio da Altia Podcasts para essa conversa. Foi muito produtiva. Como eu falei, a gente separou vários assuntos aqui que não deu tempo, mas a gente vai ter outras oportunidades para conversar e a gente te espera de volta. Muito obrigado. Beleza, obrigadão. Luiz, gostou? Gostei. Muito bom papo. Gostei. Obrigado, viu, Arthur? Obrigado pelo convite. Toma aí pra precisar. Ótimo, a gente volta a conversar em outro episódio. Eu vou ficando por aqui, mas você acompanha a repercussão deste episódio no nosso portal, no www.olhardireto.com.br. Para acompanhar os bastidores, como eu falei no início, segue a gente em qualquer rede social, @olhardiretoOficial. E você pode seguir a gente aqui na página, nosso canal aqui no YouTube, e ativar o sininho para receber uma notificação a cada vez que tiver uma novidade, um novo episódio. Eu fico por aqui, mas volto na próxima semana com mais um papo reto e direto. Tchau, tchau.